Olá, então o grande retorno, o vídeo 4, continuando as palavras de Paulo sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda, em Tessalonicenses. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 12, um texto conhecido e controvertido. Vamos ler e comentar. Vamos lá. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. Qual que é a nossa reunião com Ele? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Não, Paulo está escrevendo como quem estivesse vivo quando Jesus voltasse, então seria a reunião. Só que lá em Timóteo, ele vai dizer que ele já está sendo oferecido como sacrifício. Então, lá já tinha uma outra revelação, a sabedoria da situação que ia acontecer, porque não mais ele estaria vivo quando Jesus voltasse, mas iria ressuscitar. Então, a nossa reunião com ele é a ressurreição e o arrebatamento dos vivos. Versículo 2, ele diz: não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Quer por espírito ou por palavra. Interessante que essa doutrina do arrebatamento escondido, antes da tribulação, ela é nova no meio cristão, ela tem pouco mais de 200 anos, e segundo alguns historiadores, como Martin Lloyd Jones, um homem de Deus, diz que isso aconteceu numa profecia, numa determinada igreja, 200 e poucos anos atrás, ali no Reino Unido. Então, não é confiável, né? Que é por espírito, como se Jesus estivesse voltando a qualquer momento, sem que acontecesse o que Paulo vai dizer. E o que o Paulo diz no versículo 3 é que ninguém os engane de modo algum. Ninguém. Porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Bom, a palavra apostasia é um desvio da fé, é um divórcio da fé, é um repúdio da fé, mandar embora a fé verdadeira. E alguns torcem essa palavra grega dizendo que seria o arrebatamento, porque em inglês é falling away, sair fora. Então eles pegam aquele torce como se nosso encontro com Jesus só daria, ou só aconteceria depois do arrebatamento, é que seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, como se o anticristo só vai aparecer depois desse arrebatamento, que não é verdade. O Paulo está dizendo exatamente o oposto. Não encontraremos com o Senhor sem que primeiro venha a apostasia, que é o desvio da fé, e se manifeste o filho da iniquidade, o homem da perdição, que se opõe. Ele diz que se opõe a Deus, homem da iniquidade. No versículo 4, ele diz, ele se opõe e se exalta a tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então, daí é que tem essa teoria de muitos, né, que eu creio que é possível, que um novo templo será construído em Jerusalém, onde esse homem, o anticristo, esse homem da iniquidade, filho da perdição, vai entrar lá e se sentar. E para a gente ter uma ideia histórica, né, esse novo templo já está sendo todo preparado. O Instituto do Templo de Israel, que existe, já tem a menorá, as vestes sacerdotais, tudo, só falta o lugar ser liberado, né? Para o lugar ser liberado, ali no Monte do Templo, onde está a mesquita de Al-Aqsa
e a rocha do domo, aquele cúpula dourada, que segundo os estudiosos ali que era o templo. Você vai ver que tem o muro das lamentações, que é o antigo muro do templo. Então, como se vai construir isso? Só o Senhor sabe. Para muitos, o anticristo, quando ele fizer, segundo a profecia das 70 semanas de Daniel, quando ele fizer o acordo de paz por 7 anos com muitos, possivelmente vai liberar Israel para construir esse templo. Mas depois, no meio da semana, nos 3 anos e meio, ele vai se assentar lá e vai demandar a sua adoração. E aí é que vem a grande tribulação que está escrita em Mateus 24 e muitos outros textos, que depois a gente fala sobre ela. E nessa grande tribulação, quem é perseguido, segundo toda a palavra de Deus, são os filhos de Deus e a nação de Israel, porque ele vai se opor contra ela. No versículo 5, Paulo diz que vocês não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Seria legal, né? Estar com Paulo, ouvir dele essas revelações de Deus. E aí no 6 ele diz: agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. O que é que o está detendo? Ele vai ser revelado no tempo devido. Né? Em Daniel vai dizer que o anticristo é o chifre pequeno, né? Que ele brota da cabeça daquele monstro, do quarta besta de Daniel, ou um daqueles 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Então esse chifre pequeno que brota, ele quebra 3 chifres. Então, provavelmente o que está detendo o aparecimento dele é o próprio estado de coisas do mundo, da geopolítica, os governos, que impedem que ele apareça. Mas de repente, né, Deus vai liberar para ele aparecer. Verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação desde aquela época e continua hoje, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Aí agora é uma tradução das maioria das Bíblias, fala aquele que o detém. Então, para muitos pré-tribulacionistas, diz que aquele que o detém é o Espírito Santo, que vai ser tirado junto com a igreja quando ela for arrebatada. Eu acho isso uma viagem, porque primeiro o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é tirado de algum lugar. Ele veio sobre a igreja, foi derramado sobre a igreja, não significa que ele não estava por aqui. Ele sempre esteve desde a fundação do mundo, então ele não vai ser tirado. Então o que está detendo o aparecimento do anticristo? Ele fala apostasia e o anticristo para ter encontro com Jesus. Ele falou, olha, esse versículo 7 na Bíblia hebraica, porque esta separação da Torá, que seria a iniquidade, né? Separada da Torá, opera em segredo, o mistério da iniquidade, separação da Torá que opera em segredo, mas permanecerá oculta. O que permanecerá oculta? Essa separação da Torá, até que o que a detém o quê? A separação da Torá seja tirada do caminho. Então, a iniquidade está acontecendo. Então, uma hora Deus vai liberar tudo para o homem fazer acontecer tudo que ele quiser. Então, quando Deus liberar isso, então o caminho vai estar livre para o anticristo aparecer, porque olha que ele continua no versículo 8. Então será revelado o iníquo, né, quando o mistério da iniquidade for tirado do caminho, né, quando o mistério da iniquidade não for mais mistério, a iniquidade está solta, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca,
e destruirá pela manifestação da sua vinda, né? Quem vai matar o anticristo e o falso profeta será o Senhor, que vai lançar os dois no inferno. Lá, Apocalipse está escrito. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos. Então, está liberado todo tipo de prodígio falso, todo tipo de o que é mistério da iniquidade agora deixou de ser, porque está tudo liberado para acontecer. E muitos vão cair no engodo, né, de Satanás, bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem. Olha aí, o engano está liberado, é isso que o Paulo está dizendo. Pois não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. Se a pessoa não abraça a verdade em amor, como é que ela vai ser salva? Não tem como. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor. Olha isso, é Deus que envia sobre as pessoas que rejeitam a verdade um poder sedutor a fim de que creiam na mentira, e a pessoa fica afirmando que aquela mentira é verdade. É bem assim, no estilo Hitler. Fala 1000 vezes uma mentira, ela se torna verdade. E sejam condenados todos que não creram na verdade. Quem não crê na verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus, quem não crê na palavra de Deus, como diz a Escritura, Jesus falou, vão ser condenados. Eles têm prazer na injustiça, prazer no pecado, prazer na iniquidade. Então, você vê que nosso encontro com Jesus, a ressurreição e o arrebatamento só vai acontecer quando? Depois que a apostasia, que ela já está aí. Igrejas em massa, pessoas têm apostatado da fé, negando Jesus e vivendo de uma maneira estranha, né? E Jesus vai dizer para muitos que dizem, em teu nome fiz isso, ele vai dizer, nunca vos conheci. Isso é apostasia total, né? Já está aí. E além disso, o aparecimento do anticristo. Então nós vamos ver o aparecimento desse iníquo. Será que ele já está vivo aí? Será que ele já está... O caminho dele, com certeza, já está sendo preparado. Tem um livro aqui, não sei se ele está exatamente aqui, que é Covid-19, o Grande Reset. O Grande Reset, um dos planos da elite mundial, é fazer um grande reset no mundo. Você pode ouvir o que eu falei sobre isso num vídeo aí no meu canal que chama O Grande Reset. E um dos projetos do Grande Reset é um governo único mundial. Acabar com a ideia de nação, de fronteira, para que o governo seja uma aldeia global. Então, cuidado, que ninguém de maneira nenhuma te engane. Fique preparado. Nos últimos dias vai ter muita aflição, angústia de Jacó, perseguição à igreja, perseguição a Israel. Mas então o Senhor virá para nos livrar dessa perseguição, para nos dar alívio, como nós já estudamos num dos vídeos anteriores. Então, que o Senhor te revele todas as coisas, né? O próximo vídeo é quando eles disserem a paz e segurança. Vamos ver o que vai acontecer. Então, esteja preparado, né, para a tribulação, porque grande tribulação significa grande esperança. E a grande esperança, Paulo vai dizer em Tito, é a volta, o retorno, o grande retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele entre na sua vida, no seu coração, que você se encha do Espírito Santo, busque uma igreja verdadeira que pregue a palavra de Deus e busque estar em paz com Deus, sendo santo como Ele é santo. Fique na paz. Grande abraço. Em nome de Jesus. Amém.